Olá, meu nome é Eduardo Baizek, sou arquiteto, ilustrador, sou formado em arquitetura pela Universidade Mackenzie há 20 anos, trabalho como ilustrador. Queria agradecer o convite do Miguel, do Estúdio Magu, para participar aí do primeiro Congresso Nacional de Representação de Arquitetura. Achei uma ótima iniciativa, uma ideia muito legal, importante, né, nos dias de hoje, levando em conta aí que essa é uma parte muito importante do processo projetual, né, dos arquitetos, né, então que isso seja aí o primeiro de muitos. Também acredito que essa iniciativa vai ser muito importante para essa geração de estudantes que estão na faculdade de arquitetura no momento, né, ou outras áreas ligadas ao desenho, ao design. Mas, enfim, achei uma ótima ideia, aceitei o convite com muito prazer. Vou falar um pouquinho sobre mim e depois vou apresentar um pouquinho do meu trabalho. Espero poder, assim, contribuir com esse congresso. Então, eu me formei, como eu falei, há 20 anos, fiz arquitetura. O meu sonho era realmente ser arquiteto. Sempre gostei de desenho, foi isso que me levou a fazer arquitetura. No início da minha carreira profissional, trabalhei como arquiteto durante alguns anos, tive algumas experiências com projeto e obras, mas acabei indo para a área de ilustração, que na verdade sempre esteve comigo, né, desde a época da faculdade, depois com trabalhos como freelancer, e depois essa área acabou se fortalecendo e se tornou a minha atividade principal. Com o tempo parei de produzir projetos e fiquei focado só na ilustração, de arquitetura e outras áreas, né? Esse trabalho acabou se desdobrando, acabei também indo para uma área acadêmica, na verdade em cursos próprios, dando aula de desenho. Então é isso que a minha intenção então é mostrar para vocês como que meu trabalho se desenrolou desde a época da faculdade até os dias de hoje. E mostrar um pouquinho para vocês como o desenho, as muitas formas que o desenho pode se apresentar no dia a dia do profissional, tanto do arquiteto quanto do ilustrador, né? Então, desde o croquis, como o desenvolvimento de projeto, né, como uma forma de comunicação, até a ilustração como um produto final, né, do projeto arquitetônico, projeto de decoração, design, paisagismo, etc. Então, espero que vocês gostem e vamos em frente. A intenção, como eu falei, dessa apresentação é mostrar um pouquinho do desenvolvimento do meu trabalho como arquiteto e depois como ilustrador, não é? Então, para a gente começar, eu queria falar algumas questões aí que são ligadas à minha formação. Então, desde cedo, desde de adolescente, de criança, adolescente, acho que como quase todo mundo, eu gostava de desenhar. E à medida que eu fui chegando aí na hora de tomar uma decisão da minha formação, né, do que fazer, eu já tinha a arquitetura como uma meta, como uma coisa que né, como uma atividade que eu gostava, por uma série de referências, mas talvez a principal delas tenha sido o desenho, né? Então esse é um desenho que eu fiz quando eu tinha uns 16 anos, então já estava aí para entrar na faculdade ou pensando em vestibular, esse tipo de coisa. Então já tinha uma prática constante do desenho e um interesse, né, um gosto que foi se desenvolvendo ao longo da minha adolescência. Então, aí eu entrei na faculdade de arquitetura em 93 e desde o início da faculdade, né, assim, tive um interesse maior, né, uma disposição grande em elaborar os meus desenhos à mão livre. Até porque na época ainda o AutoCAD ainda era muito pouco desenvolvido, o AutoCAD era rodado em DOS, não é? Enfim, mas nessa época eu já tinha uma vontade
bastante grande de desenvolver os desenhos até o nível da apresentação, né? Esse desenho foi marcante porque foi um dos primeiros que eu tratei a perspectiva com bastante cuidado, né, desenvolvi bastante desenho e aí chamou a atenção do professor na época e isso trouxe em mim então despertou essa vontade mais ainda e me fez perceber que os professores valorizavam muito esse tipo de solução, né? Gostavam de ver o desenho desenvolvido. E aí durante toda a faculdade eu me dediquei bastante à apresentação dos trabalhos. Então eu fazia as implantações, perspectivas, sempre elaboradas com bastante cuidado, gastava bastante tempo nessa parte e por isso eu percebia que eu tinha aí o meu trabalho era valorizado por causa disso, né, pelos professores, ainda mais daquela, né, de uma geração atrás, né, que tive professores que tiveram essa formação do desenho à mão muito forte, né, que trabalhavam com desenho à mão, né, mesmo nessa época. Então isso era muito valorizado e essa prática me ajudou bastante, né? Eu já arrumei um estágio logo cedo quando eu já estava no terceiro ou quarto semestre e todos os estágios que eu fiz eu sempre desenhei na prancheta, né? Os escritórios estavam principalmente no primeiro, né, estágio que eu tive ainda era tudo feito à mão, o que foi ótimo para mim porque eu desenvolvi bastante o desenho técnico e já comecei a fazer alguns desenhos de apresentação com essa perspectiva que eu fiz para Maria Inês Fiaschi e ela me ajudou muito nessa fase inicial, né, da prancheta mesmo. Então eu desenvolvi bastante desenho técnico, fazia ilustrações. Esse já foi no segundo estágio que eu tive. Também continuei recebendo esse tipo de demanda no escritório, apesar de que nessa época o AutoCAD já era uma ferramenta utilizada no escritório, mas eu continuei ali na prancheta, eu era o cara da prancheta, então fazia desenhos assim de apresentação de vários projetos, o que era legal para mim, não era só do projeto que eu estava desenvolvendo, mas todos os projetos que eram desenvolvidos pelo escritório. E fiz bastante desenho técnico mesmo, no papel manteiga ou no vegetal. Essa é uma cópia holográfica de uma mesa de buffet que eu desenvolvi com esse chefe meu. E foi muito interessante desenvolver o desenho nesse formato, né, à mão, um desenho técnico. Era uma mesa que era toda desmontável, então a gente ficou elucubrando como que ia ser como que ia ser essa mesa, né, ficou desenvolvendo o projeto dela e de uma forma muito prática, né? Eu me lembro que a intenção era fazer o mais rápido possível, até por isso que a gente não utilizou o AutoCAD naquela ocasião, né? Porque meu chefe percebia que era possível desenvolver esse trabalho comigo de uma maneira bem rápida na prancheta, né? Então isso como curiosidade. Nessa época da faculdade, mesmo enquanto eu estava fazendo os estágios, eu já comecei a pegar algumas perspectivas com outros arquitetos, fazendo um trabalho de freelancer. Então, tinha uns 2 ou 3 arquitetos ou decoradores nessa época que começaram a me passar trabalhos. Isso também me ajudou bastante a desenvolver esse trabalho de perspectiva à mão livre. No começo fazia grafites, desenhos a lápis, mais croquisados no início, como esse desenho de cima. Depois cada vez mais desenvolvidos, como esse de baixo, já um pouquinho adiante, né? E aí, no final da faculdade, né, já com esses estágios que se desenvolveram, né, o desenho à mão livre como freelancer, eu decidi fazer a minha tese toda à mão livre, né? Então montei 5 pranchas da minha tese na prancheta e foi uma experiência também muito interessante, muito bacana. Foi certamente valorizado pelos professores e as pranchas foram desenvolvidas de uma forma que elas se tornaram um material de apresentação da tese já definitivo, né? Então tinha lá algumas pranchas que mostravam uma série de croquis do projeto, numa primeira etapa, e depois pranchas mais elaboradas até essa perspectiva, que embora tenha sido feita somente a lápis, foi a perspectiva final do projeto. Tinha um teleférico, um conjunto de restaurantes,
o teleférico cruzava o rio, enfim. Essa foi a minha tese de graduação. Assim que eu me formei, eu comecei a usar o desenho como uma ferramenta de projeto, né? Da mesma forma que na minha formação na faculdade de arquitetura, mas no início da minha carreira, nos primeiros 2 ou 3 anos, eu trabalhei desenvolvendo projetos. Então já usava o desenho nessa fase, utilizando aí todas as ferramentas que eu tinha à disposição na época, aí alguns croquis feitos com caneta marcador, e eu escaneava esses desenhos, esses croquis, e utilizava na apresentação do projeto, né? Eu montava um book dos projetos, esses croquis faziam parte dessa apresentação. Então, dessa forma, eu valorizava todo o procedimento do projeto, né? Eu valorizava toda a construção da ideia, o desenvolvimento da ideia. Isso para o cliente era bem importante, né? E aí eu costumo falar bastante do exercício do desenho, né? Percebo dando aulas para estudantes novos aí que estão no início da faculdade de arquitetura, uma grande dificuldade que existe em colocar as ideias no papel, né? Então, no início existe um problema da ideia ficar só no campo da mente, e é muito difícil desenvolver a ideia enquanto ela não está se tornando concreta, e você a torna concreta à medida que você vai rascunhando no papel. Então é isso que eu chamo de o exercício do desenho. Então é a passagem do tempo, né, do projeto, a construção do projeto, passo a passo, né, uma camada de informação em cima da outra, até chegar ao produto final, que é o desenho de apresentação do projeto, ou um desenho técnico que vai para a obra. Mas, de qualquer forma, o desenho ele é uma ferramenta de desenvolvimento da ideia. Não adianta ficar no campo da mente apenas, né? E percebo que até por causa das ferramentas digitais, que são fantásticas por um lado, mas que podem deixar aí uma lacuna para quem está começando, né, na área de arquitetura ou de design, no sentido de existir uma dificuldade, né, uma fluência de traduzir pensamentos, né, de forma concreta através do desenho. Por isso incentivo nas minhas aulas o desenho à mão livre, porque é uma transmissão muito direta, né, da ideia no campo da mente para o papel. Depois, claro, o passo seguinte é torná-la digital, é passar para um programa gráfico e tudo mais, né? Então, mais um exemplo aí dessa época que eu desenvolvi os projetos. Esses croquis, por exemplo, foram feitos em cima de uma pré-modelagem feita no AutoCAD em 3D. Existia aí nessa fase uma dificuldade em desenvolver o telhado dessa residência. Então a gente imprimiu esse modelo em 3D, e em cima do modelo eu fiz alguns sketches a lápis mesmo, desenvolvi algumas ideias. Essas ideias também foram apresentadas para o cliente, né? E depois, com o tempo, como eu falei no início, eu acabei me distanciando do projeto, da área de projeto, né, das obras principalmente, e aquela atividade que começou como um trabalho de freelancer foi se desenvolvendo cada vez mais até se tornar minha atividade principal. Então houve um ponto em que eu decidi me dedicar totalmente à ilustração de arquitetura, e o projeto foi ficando cada vez mais de lado até eu não pegar mais projetos ou não procurar mais projetos de arquitetura, e foquei minha vida profissional toda na ilustração de arquitetura. Então aqui, só para complementar essa primeira parte, né, quando eu trabalhei como arquiteto, então eu fiz perspectivas dos meus projetos, não conseguia dedicar muito tempo a essas ilustrações de arquitetura, né, dos meus próprios projetos. Mais alguns exemplos aí, desenhos mais rápidos, feitos à mão livre. Depois eu comecei, né, focar, como eu disse,
para ilustração, para outros arquitetos, e aí fui desenvolvendo meu trabalho cada vez mais. Então, no início, trabalho de usar grafite, né? Desenvolvi bastante essa técnica do lápis, até de projetos mais modernos, a projetos bem elaborados, mais clássicos, né? Então, fui desenvolvendo bastante essa técnica. E, né, mesmo nessa fase, né, os desenhos, essas perspectivas eram modeladas no computador, no AutoCAD. O Marcelo Salvani, que trabalhou comigo, fazia essas modelagens e a gente imprimia, definia o ângulo, mandava para o cliente, depois imprimia e eu trabalhava na prancheta, né? Em 2005 eu ganhei um prêmio na SAI, que é essa instituição, American Society of Architectural Illustrators, com esse desenho, que na verdade foi um desenho feito por uma apresentação de projeto de uma decoradora, de um evento social, de um casamento, e foi um sketch que foi premiado naquele ano. Isso mostra que, mesmo na ilustração de arquitetura, eu fiz bastante desenhos sobre a forma de croquis ou de sketch, como queiram, mas também fez parte dessa atividade e ainda faz. Então, outra prancha de projeto que eu desenvolvi junto com uma arquiteta, de um projeto que ela desenvolveu. Aqui também um conjunto de desenhos de um projeto feito por um concurso. Então, nesse caso, eu desenvolvia muitos sketches junto com os arquitetos, né? O projeto era desenvolvido, eu desenvolvia as ilustrações à medida que o projeto ia sendo desenvolvido. Então, era um trabalho muito... existia uma sinergia grande entre a ilustração, né, e o projeto de arquitetura, ou entre o escritório, né, de arquitetura e eu como ilustrador, né? Então, esses sketches que eram desenvolvidos também eram utilizados na apresentação do projeto, muitas vezes. Fiz muitas ilustrações de plantas baixas, né, que eu chamo de valorização gráfica de plantas baixas, para arquitetos, para construtoras, né? A gente desenvolveu uma técnica muito legal de fazer essas plantas, muito rápida. Elas eram feitas parte na prancheta, parte no Photoshop. Então, a minha parcela de trabalho nessas plantas baixas era pequena e a parcela que o meu funcionário tinha era bem maior, então era muito bom para mim, porque eu podia passar para frente e fazer perspectivas ou trabalhos mais que dependiam mais de mim, né? Então foi muito legal, fiz muitas plantas nesse sentido, muitos desenhos, né, de plantas baixas e tal. Ilustração de elevação, que é uma forma muito legal, muito interessante de desenvolver uma apresentação de um projeto. É mais fácil porque não depende de uma modelagem, não depende da construção da perspectiva. Muitas vezes essas fachadas eram impressas direto do AutoCAD e valorizadas na prancheta, com marcadores, lápis de cor, etc., né? Em cima ali daquela impressão eu desenvolvia e desenvolvo a vegetação, o entorno, desenho as sombras. Então é uma forma de representação da arquitetura, graficamente falando, muito, muito bacana, porque ela é simples, é rápida, né, e tem um resultado bastante eficiente, né? Então, até fachadas de grandes obras, de grandes casas, onde dá para ter uma boa noção de profundidade, né? Eu consigo criar planos com a vegetação, com as sombras. Enfim, é uma forma muito eficiente que eu recomendo como parte aí da apresentação do projeto todo. E depois, ainda para arquitetos, desenvolvi muitas perspectivas, aí no caso de interiores, nesse caso feita com marcadores, canetas marcadores e lápis de cor. Aqui marcadores também, já um projeto com um caráter mais urbano, né, aí um conjunto esportivo. E além dos arquitetos ou decoradores como clientes,
eu passei por um tempo a pegar trabalhos diretamente com as construtoras, para atender então o mercado imobiliário. Então o meu trabalho, quando eu comecei a pegar alguns trabalhos desse porte, meu trabalho teve que crescer rapidamente, né? Teve que deslanchar aí em termos de técnicas. Então aprendi a aquarela, comecei a mexer com a aquarela e já logo comecei a aplicar nas ilustrações de arquitetura, e tenho feito isso ao longo dos anos, bastante trabalhos desse tipo, principalmente, como vocês estão vendo, condomínios de casas, né? Os empreendedores, eles acham que a ilustração feita à mão para condomínios de casas é muito apropriada, porque existe um envolvimento emocional dos possíveis clientes bastante forte, né? Uma identificação bastante forte com esses desenhos feitos à mão, né? E ainda mais por se tratar de uma aquarela, tem um caráter artístico bastante forte. Então fiz muitos trabalhos assim. Aí vem um conjunto de perspectivas, perspectiva de portaria, de áreas comuns, né? Como nesse caso aqui, as perspectivas de casas, de arquitetos, aqui uma pracinha, as perspectivas de casas que os construtores contratam, geralmente 4 ou 5 arquitetos para fazer uma casa, um projeto modelo ou um projeto que sirva de exemplo, né, para os moradores. Então acontece de fazer bastante desse tipo de perspectivas também, algumas elaboradas com bastante cuidado, né? Alguns incorporadores, como é esse caso, gostam dos desenhos com bastante movimento de pessoas, a vegetação sempre muito bem elaborada, para que o possível comprador, se remeta a essa realidade. E a própria arquitetura, por ser feita à mão e aquarela, ela é mais subjetiva, né? Ela não é tão concreta como uma perspectiva digital, por exemplo, o que pode ser muito interessante, né? Por deixar um campo mais aberto, né? Para as pessoas olharem, observarem um desenho desses, né? Nesse caso aqui, num caso desse, eu recebo o projeto de arquitetura. Quando são áreas comuns, portaria, quadras, pracinhas, eu às vezes recebo o projeto de paisagismo, quase sempre. No caso dessas casas, não se chega a esse nível de detalhamento de projeto, então eu tenho que desenvolver essas cenas como um todo. Então, o paisagismo eu acabo tendo que desenvolver por conta própria, o que é bem bacana, bem interessante para mim também. Fiz alguns trabalhos para incorporadoras a lápis também, né? Houve uma época que o mercado, houve até uma saturação de lançamentos no mercado, então os incorporadores passaram a usar os desenhos à mão como uma forma de se destacar, o empreendimento deles de um mar de lançamentos imobiliários. Então procuravam os ilustradores que faziam desenhos à mão, justamente para criar um contraponto forte, né, no mercado. Então fiz alguns desenhos de empreendimentos, mesmo prédios, né, a lápis. Então eles gostavam também da elegância do lápis, né, conseguiam vender essa ideia de um empreendimento mais exclusivo, né? Fiz depois alguns desenhos de empreendimentos com lápis de cor, como esse da esquerda, e mais adiante em aquarela também. Então vejam que esses desenhos muitas vezes não tem um crop assim da imagem, né? As bordas são irregulares, né? A própria pincelada da aquarela, por exemplo, aparece justamente para que o desenho se destaque como uma ilustração artística, né? Essa é a intenção dos incorporadores mesmo. Vejam nesse caso aí também um edifício. Então eu fiz essa aquarela e a gente quis deixar essas pinceladas no céu bem evidentes, né? Interessante observar também que muitos desses empreendimentos
eles são divulgados com perspectivas digitais e com perspectivas e com ilustrações artísticas. Eles misturam, os incorporadores misturam essas linguagens sem problema nenhum. E aí entra o pessoal do marketing para trabalhar essas campanhas, né? Então tem uma boa quantidade de ilustrações digitais, de perspectivas digitais, que mostram o empreendimento em todos os detalhes, e algumas ilustrações à mão, né? Uma fachada de um prédio, uma área com uma ênfase no paisagismo mais forte, uma área de convivência, por exemplo, que aí eles optam por uma aquarela. Então o mercado imobiliário continua utilizando a ilustração feita à mão, justamente para criar um diferencial, né, no produto deles. Então, mais algumas ilustrações. Já houve muitos casos recentes em que os empreendimentos já estavam lançados e as construtoras me contratavam para fazer algumas novas ilustrações ou refazer algumas ilustrações que eram digitais em aquarela, para dar um novo fôlego ou para criar uma campanha específica do produto, né? Isso tem acontecido bastante também, né? Mais uma vez as bordas soltas, né? Alguns incorporadores, como nesse caso, preferem não colocar pessoas, deixam o desenho mais aberto nesse sentido, acham que não se deve limitar, né? Porque cada elemento que a gente coloca no desenho pode dar um caminho muito específico. Até o carro que a gente coloca é importante definir o modelo, tudo que faz parte do desenho pode ter uma conotação muito importante, né? Todos os detalhes, as pessoas, os veículos, né? O tipo de paisagismo empregado, não é? E fiz algumas aquarelas de empreendimentos grandes. Esse foi um dos maiores que eu fiz, nas 3 torres residenciais, um trabalho bem difícil de desenvolver. É claro que em todos esses trabalhos eles foram modelados no computador. Eu apresento prévias do desenho. A primeira prévia é um ângulo ainda do AutoCAD 3D ou de qualquer programa em 3D, até definir o ângulo para depois começar na prancheta. Ainda antes do desenho final mando uma prévia feita a lápis, né? O desenho de construção feito a lápis. Isso é importante para evitar retrabalho ou evitar muita edição depois no Photoshop. Aqui uma implantação desse último empreendimento das 3 torres, foi feita, aqui no caso, desenvolvida pelo Marcelo, que trabalhou comigo, então toda no Photoshop. A gente também fez bastante trabalhos nesse sentido. E mesmo para o mercado imobiliário fiz alguns desenhos sob a forma de sketches, né? Esse é um trabalho que a ideia era pontuar o empreendimento, a proximidade dele com a Avenida Paulista. Então o empreendimento está esse prédio aqui, ou esse produto, como os incorporadores gostam de falar, mas a intenção era colocar ele, mostrar o quão próximo da Avenida Paulista e de alguns pontos importantes o empreendimento estava. Depois foram puxadas algumas setas nessa perspectiva para mostrar alguns locais importantes, como o MASP, hospitais da região, etc. Um outro caso aqui, então, essa construtora já ia lançar o 3º empreendimento deles ali no bairro. Então a gente fez esse desenho para mostrar a atuação da construtora nessa região, né? E a proximidade desses empreendimentos que já estavam concluídos, o que era bom para a construtora. Esse desenho foi ampliado, foi feito um painel e colocado no hall de entrada do stand de vendas, né? E aí depois, com o tempo, eu passei a desenvolver desenhos, perspectivas sobre outros formatos, para outros intuitos. Nesse caso, aqui é um desenho da cidade de Xangai, um desenho que tem 1,5 metro de extensão por 50 centímetros de altura. Foram desenhos muito complexos. Eu fiz 7 painéis desses
E aí o cliente comprou o original e a ideia era decorar o escritório deles com esses painéis, com essas aquarelas. Então essa era de Xangai, aqui Singapura. Nesses desenhos, essas cidades representavam lugares onde a empresa tinha atuação. Então são perspectivas, mas que eu usei o Google e fotos da internet para criar essas cenas, né? A perspectiva é toda feita do zero. Então foi um trabalho bem desafiador que eu desenvolvi ao longo de quase a totalidade do ano de 2017. Enfim, além do desenho como desenvolvimento do projeto, né, o croquis, né, como a gente viu, além da ilustração também, do desenho como forma de ilustração para vender o projeto, né, quer seja para um arquiteto, quer seja para uma construtora, né, quer você esteja vendendo uma reforma num apartamento ou quer seja uma construtora vendendo um condomínio com 300, 500 lotes. E por fim uma outra modalidade aí do desenho, né, do sketch, o desenho como um fim em si mesmo, né? Então ao longo da minha carreira eu também fui desenvolvendo essa atividade do desenho, inicialmente, principalmente no início, simplesmente como uma forma de lazer, uma forma de quebrar um pouco a rigidez do trabalho, da perspectiva arquitetônica. Então comecei a fazer sketches na rua, são desenhos em geral feitos na rua. Comecei a seguir alguns grupos de desenhos como Urban Sketchers, né? E esse trabalho também foi se desenvolvendo, se desenrolando. Eu fui desenhando em viagens e depois esse trabalho, essa atividade acabou se tornando também um trabalho, né? Acabou se tornando parte importante da minha carreira. Então hoje eu divido a minha carreira, a minha atividade profissional entre a ilustração de arquitetura, as aulas e os sketches, né? O desenho urbano. Essa é uma aquarela que eu fiz no Rio de Janeiro, e é parte de um material que eu desenvolvi para um livro, chama Rio Sketchbook. Eu fiz 6 viagens para o Rio de Janeiro para desenvolver desenhos feitos lá no local, e depois fiz alguns desenhos também em estúdio. O livro foi lançado em 2016. Ano passado, felizmente, a gente ganhou um prêmio Jabuti na categoria ilustração com esse livro. E esse trabalho também se desenvolveu em várias outros contratos, né? Outros serviços. Aqui ainda alguns desenhos do Rio, né? Feitos no local, feitos com marcador ou caneta, que são as comunidades lá na cidade do Rio de Janeiro. Depois eu fiz alguns trabalhos. Teve um trabalho bem interessante que eu desenvolvi para Visit Portugal, que é uma agência oficial de turismo de Portugal, que usou sketches para divulgar o turismo do país. Então foram contratados, né, diversos desenhistas do mundo todo. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse trabalho na cidade de Fátima o ano passado. Então, enfim, isso para mostrar que essa atividade também pode se tornar uma carreira. Hoje há sketchers, desenhistas no mundo todo que fizeram disso sua carreira e estão produzindo livros, estão dando aulas, viajando o mundo, contratados para retratar determinado lugar ou para fazer workshops e tal. Enfim, eu espero que tenha sido possível explicar ou mostrar um pouquinho da minha atividade profissional, aí mesmo à distância. Esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para me mandar um e-mail, para me seguir no Instagram ou visitar o meu blog. Mais uma vez queria agradecer então o convite para participar dessa primeira versão do Congresso Nacional de Representação de Arquitetura. Enfim, espero que tenham gostado. Estou à disposição para a gente se encontrar em alguma atividade aí de desenho, quer seja na rua ou em algum curso. E continuem desenhando à mão livre, continuem desenvolvendo esse trabalho, que é muito importante para o arquiteto, para o profissional da área de design, para o artista. Enfim, muito obrigado.